Salve, salve! É isso aí, vamos nessa. Falaremos agora um pouquinho da parte da lógica formal. Especificamente, nesse vídeo, abordaremos a parte da relação de como construir a tabela verdade, o que é importante, a quantidade de linhas que a gente precisa saber, calculando aí a partir de uma quantidade de proposições simples dentro de uma proposição composta ou proposições compostas envolvidas aí no processo, ok? Beleza? É isso aí. Quer conferir todos os detalhes? Então, fique aqui comigo, professor Jadiel Vargas, através do canal no YouTube Exatas Aprovação, no Insta, professor Jadiel Vargas, e também o canal aqui VaptVupt no Telegram, ok? É isso aí. Beleza, olha só. Primeiro, quando a gente fala de proposição, o que a gente está falando aqui de proposição? Conceito aqui da própria CESP, que diz o seguinte, que a gente fala da representação literal em relação a essa proposição que a gente representa aqui através de letras e símbolos. Por isso que a gente costuma muito chamar da lógica de P e Q. Ah, professor, aquela parte da lógica P e Q, e por isso, entendeu? Porque a gente está muito trabalhando com essa relação de letras. Mas não quer dizer que é apenas a letra P e a letra Q, não. Pode ser qualquer letra do alfabeto, ok? Geralmente, utilizam-se letras maiúsculas, mas também admite-se letra minúscula. Pode ser letra minúscula tranquilamente, pode ser também, mas o comum mais é utilizar letras maiúsculas, ok? Beleza? Vamos lá, vamos nessa. Perfeito. Olha só, que diz o seguinte, a partir de proposições dadas, pode-se construir novas proposições mediante o uso de símbolos. Então, quando a gente vai inserindo esses símbolos, a gente vai construindo novas proposições, formando as chamadas proposições compostas. E aí tem a simbologia, que a gente vai falar especificamente mais sobre cada um símbolo desse aí, nos próximos vídeos. Tranquilo? Beleza, então, vamos nessa. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa aqui é descobrir a quantidade de linhas que a gente consegue colocar dentro da tabela. Que quer dizer que a gente consegue, não, a necessidade para a gente construir essa tabela, uma quantidade de linhas. Há uma definição aqui por uma formulazinha. E qual é essa fórmula? Como fica? Aqui, essa relaçãozinha aqui do 2 elevado a n. Então, é essa relação aqui que permite a gente determinar a quantidade de linhas aí em uma tabela verdade. Lembrando que esse n corresponde sempre ao número de proposições simples. E isso aqui é muito importante, Então, fique bem esperto com relação a isso aqui, que são as proposições simples que determinam a quantidade de linhas e não as proposições compostas. Vamos lá, vamos nessa. Então, por exemplo, caso a gente tenha aqui, PQ, ou seja, quantas proposições são? 2 proposições. Então, o que a gente passa a ter aqui, 2 elevado a n, que é a quantidade, então a gente passa a ter 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado é quanto? 2 vezes 2. E isso aqui, vai ser igual a 4. Então, veja, que quando a gente tem aqui 2 ao quadrado, então o que a gente tem? 4 linhas. Beleza. Agora, 1, 2, 3 proposições. Então, agora a gente vai ter o quê? 2 elevado ao cubo. Como que se determina isso aqui? 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é igual a quanto? Que é igual a 8. Então, veja, 8 linhas. Agora, 1, 2, 3, 4 proposições simples. E aí, como que a gente vai calcular aqui? 2 elevado à quarta potência. E aí, teremos o seguinte, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, que é igual a quanto? 16. Ok, perfeito. Então, a gente sempre determina essa quantidade de linhas aqui conforme a quantidade de proposições simples. Nessa próxima situação, o que aparece aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que é 2 elevado à quinta potência. E aí é só desenvolver isso aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 é igual a 32. Ok? Beleza. Perfeito, então.
Ok? Show de bola. Então, ó, sempre lembrando que o número de proposições, né, simples. Então, ó, a gente está baseando isso aqui sempre na quantidade de proposições simples. Perfeito, então. Vamos nessa. Vamos seguindo. Questão VaptVupt aqui para a gente, né, ganhar mais um pouquinho de experiência aqui. Beleza. Olha só. Questão diz o seguinte, né? Uma proposição composta P é constituída utilizando as proposições P, Q, R, substituindo-se os espaços em... E aí tem aqui, ó, um espaço por símbolo, qualquer um desses símbolos. Então, veja que a gente tem aqui uma proposição P, veja que agora trouxe letra minúscula, uma proposição Q e uma proposição R. E aí, ó, pode ser substituído qualquer símbolo aqui. Professor, mas essa quantidade de símbolo aqui vai interferir? Vamos ver, exatamente isso que a questão está querendo, né? Aqui disse o nome, né, da relação dos símbolos, e aí disse, ó, o número de linhas da tabela verdade correspondente à proposição P independe, o que está dizendo aqui, ó, que independe dos conectivos escolhidos na construção. Ou seja, fala que não depende desses conectivos. Isso está certo ou está errado? Isso está certo. Na verdade, o que a gente depende? Exclusivamente das três proposições P, Q e R. Então, é isso aí. Show de bola. Item certo. Beleza? Tranquilo? Oh, show. Então, vamos lá. Vamos nessa. Seguindo. Lista de símbolos. Aqui, ó, veja que tem uma lista de símbolos. E aí disse assim, ó, o número de linhas da tabela verdade. E aí o que a gente observa? Ó, que a gente tem aqui uma proposição P, uma proposição Q e uma proposição R. Quantas proposições simples temos aqui nessa relação composta? 3 proposições simples. Então, veja que a gente precisa aqui, ó, elevado ao cubo. Logo, 2 vezes 2 é igual a 4 e 4 vezes 2 é igual a quanto? Igual a 8, ou seja, 8 linhas. Isso aparece onde? A alternativa correta, letra E. Show de bola. Só comemorar, ó, broquei, né? Ou seja, Vapt e Vupt. Tranquilo, é isso aí. Mais uma questãozinha aqui para a gente, né, tá ganhando um pouquinho mais de experiência, subindo mais um degrau aí na construção do nosso conhecimento. Olha só, diz assim, ó, considere as seguintes proposições. Aí a gente tem aqui, ó, P1, P2, Q1 e Q2. Beleza? O que mais que disse aqui? Tendo como referência, né, julgue o item. Aí disse, ó, a tabela verdade, e aí o que acontece? Ó, uma relação composta aqui dessas proposições. Aí disse, ó, que tem mais de 30 linhas. Vamos ver, vamos verificar. Professor, eu não posso já pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e fazer isso aqui, ó, 2 elevado a 4, e aí desenvolver, ó, 2 vezes 2 que é 4, 4 vezes 2 que é 8, 8 vezes 2 que é igual a 16. Não posso fazer isso aqui logo de imediato. Observe, o que a gente tem que verificar? Essas proposições P1, P2, Q1 e Q2 são proposições simples ou são proposições compostas? Vamos analisar aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Um se, não é isso, ó? Então, um se, então. Vamos pegar aqui um se, então. Aqui, novamente, o que a gente tem aqui? Outro se, ou seja, outro condicional, se, então. Aqui, o que a gente tem aqui? Um outro se. E aqui também a gente tem, ó, um outro se. Mas, professor, não aparece. Aqui aparece a palavra então, mas aqui não aparece. Quer dizer que depois da vírgula aqui, ó, vai existir essa palavra então. Perfeito? Então, ó, aqui também, ó, depois da vírgula, né, entra o quê? O então. Professor. E aqui também, ó, depois da vírgula tem o então. Então, veja que, né, são proposições o quê? Compostas. São proposições compostas. E o que a gente precisa observar aqui dentro dessas proposições compostas? E o que a gente encontra aqui? Vamos analisar criteriosamente. Olha só, a empresa privada causar prejuízos à sociedade. E veja que aqui a gente tem, ó, um outro conectivo, não é isso? E se o governo interferir, pronto. Então veja o seguinte, aqui a gente tem uma situação A. Observe, ó, claramente que a gente consegue definir a situação. O governo inferir na gestão,
veja que a gente já tem agora uma situação B, já é diferente aqui, ó, a gente já tem uma situação B. Agora, o governo dará sinalização indesejada ao mercado. Opa, uma outra situação. Então, a gente passa a ter aqui agora uma situação C. Pronto. Agora, o governo der sinalização indesejada. Opa, aqui é o mesmo C. Essa aqui, ó, é a mesma proposição C. Então, repetiu, não vou contar, né, como duas, apenas como uma. Né, essas duas relações aqui. A popularidade do governo cairá. Opa, isso aqui é diferente. Então, se isso aqui é diferente, então isso aqui representa uma situação D. Agora, ó, a empresa privada causar prejuízo à sociedade, a empresa privada causar prejuízo, opa, causar prejuízo, isso aqui é a mesma situação A. Ok. E, novamente, ó, a gente tem aqui uma relação aqui, né, da conjunção. Pronto. Se o governo não interferir na sua gestão, veja, ó, o governo interferir na sua gestão é uma situação B. Então, o governo não interferir é o que? A negação dessa situação B. Mas a proposição continua sendo a mesma proposição, apenas a relação negativa. O governo não será visto como fraco. Aqui já é uma outra situação, professor. Pronto. Isso aqui é uma situação E. Não é isso? Ó? Então, isso aqui é uma situação E. Pronto. Perfeito. Vamos lá. O governo for visto como fraco. Opa, o governo visto como fraco é uma situação E. Né? Já viu aqui a situação E. A popularidade do governo cairá. A popularidade cairá. Isso aqui é uma situação D. Perfeito, beleza, então. Logo, ó, o que a gente foi aqui? A gente foi até a situação E. Então, na verdade, ó, A, B, C, D, E. São 5 proposições simples. Então, nesse contexto aqui, né, a gente tem aí, ó, 5 proposições simples. Perfeito. Então, quer dizer o quê? Que isso aqui está o quê? Isso está errado, ó. Então, a gente não pode, né, usar essa relação. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com 2 elevado à quinta. Veja, ó, 2 elevado à quinta quer dizer que a gente vai pegar isso que já estava aqui e multiplicar, né? Acrescentar uma multiplicação aqui vezes 2. Então, quer dizer o seguinte, 16 vezes 2 é quanto? 32. E aí, ó, o que ocorre? Mais de 30 linhas. Opa, então o item está o quê? Correto, certíssimo. Beleza? Veja que é uma questão que envolve um pouco mais de análise aqui, mas de qualquer forma a gente consegue fechar aí, né, essa questão também, né, usando o que? Definição. A gente precisa entender, né, que a relação de cálculo de quantidade de linhas em uma tabela verdade, essa relação ela é baseada em proposições simples e não em proposições compostas. Quando foi mencionado aqui P1, P2, Q1 e Q2, isso já representava proposições compostas, né? Cada uma letra dessa aqui já era composição, né, de proposições simples, ou seja, era uma relação composta. Então, a gente teve que, né, interpretar aqui, né, dividir essas relações e, né, calcular com base nas proposições simples, ok? É isso aí, bons estudos!